Oh, uau! Esperava ver tanta gente hoje aqui. Boa noite, pessoal. Como a Lívia disse, a culpa é toda dela. Eu só estou aqui para trazer a mensagem. Alguém faz alguma ideia do que são os dois inevitáveis da vida? Uma parte está certa, mas para a gente, pelo menos, que mora aqui nos Estados Unidos, nessa época do ano, a gente começa a ter aquele friozinho na barriga. Dia 15 de abril está chegando. O que vai acontecer dia 15 de abril? Chega o dia dos nossos impostos. E uma frase muito comum que a gente escuta aqui, que tem duas coisas certas na vida, pelo menos para a maioria das pessoas. Pagar imposto e a morte. Agora, para muita gente ainda eles correm do imposto, acham um jeitinho, mas da morte é para todo mundo, não tem como fugir desse. Então, do final de janeiro até o dia 15 de abril, a gente faz uma preparação. Todo ano a gente se prepara. A cada pagamento, a cada salário nosso, a gente contribui com uma porção, a gente guarda recibos, a gente calcula nossas deduções. Chega o dia de fazer o nosso imposto de renda, está tudo pronto. Daí a gente vai perceber, a gente vai receber alguma coisa de volta, yay! Ou às vezes não, a gente tem que falar, ok, tem que pagar um pouquinho mais. Mas isso é certeiro, a gente se prepara, a gente sabe o que vai acontecer. Mas a morte é para todo mundo. Só que a gente não se prepara para isso. É a única coisa certeira para todo mundo e a gente não se prepara. E o porquê? Os 3 maiores motivos que a gente foge de se preparar da morte, a gente foge de falar da morte. Primeiro de tudo é o medo do desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente simplesmente não... Se eu não ouvir falar, se eu não trazer para minha consciência, não vai acontecer, certo? Não é? Outro motivo muito grande é a distância dos nossos entes queridos. Essa é a parte que pesa mais, quando a gente imagina que a gente não vai estar junto com as pessoas que a gente ama. E também os apegos. Geralmente, apego material, a nossa casa, os nossos pertences, o nosso corpo. A gente sempre tem esses apegos. Mas, além de tudo isso, Chico Xavier foi um pouquinho mais à frente. Ele falou para a gente que tem um outro motivo também muito importante. Antes de eu contar um motivo para vocês, segue um raciocínio comigo. Todo mundo aqui concorda que nós somos espíritos em evolução, não é? E essa evolução é sempre progredindo, a gente nunca regride. Então isso quer dizer que euzinha hoje aqui, eu sou a melhor versão de que eu já fui em todas as minhas vidas. Então, eu sei que vocês são muito mais evoluídos, mas eu garanto que eu já fiz algumas turnês pelo umbral. Então, o que o Chico Xavier fala para a gente, que a gente tem uma lembrança inconsciente dessas nossas estadas no umbral. Então, se a gente... Imagina você indo para umas férias e tudo foi horrível. Você vai se lembrar dessas férias e você não vai querer voltar para lá. Então, grande parte do nosso medo da morte é o medo de, e se eu voltar para aquele lugar? Eu não quero isso. Eu quero ir para um lugar melhor, certo? E é por isso que a gente está falando hoje sobre morte. A Lívia escondeu ali no título, mas o tópico da nossa palestra é sobre morte. Mas não apenas para a gente aprender sobre morte, mas para a gente saber viver melhor. Para quando chegar a nossa hora, a gente ter uma transição mais fácil. Ou quando chegar a hora dos nossos entes queridos, a gente saber como lidar com essa dor. Porque não importa o quanto a gente aprende, a dor acontece. E a dor é forte. Mas se a gente se prepara, a gente consegue encarar isso muito mais fácil.
Todo mundo comigo? Então, como que a gente vai se preparar para isso tudo? O único jeito que a gente pode se preparar para a morte é o entendimento. Imagina se a gente vai fazer uma viagem, que a morte é uma viagem de volta à nossa pátria espiritual. Toda vez que a gente vai fazer uma viagem, a gente vai colocar o endereço no Waze, a gente vai pesquisar que língua eles falam nesse lugar, qual é a moeda que eu vou usar. A gente vai olhar os mapas, descobrir onde eu posso ir, onde eu não posso, o que é seguro, o que não é, qual é a meteorologia, o que eu tenho que colocar na minha bagagem, certo? Ninguém quer ir para o Alasca passar o Natal com a jaquetinha que a gente usa na Flórida, né? Então a gente faz essa preparação. Então, o nosso estudo de hoje vai ser exatamente isso. O que a gente tem que colocar na nossa bagagem para a nossa viagem ser muito mais proveitosa, ser muito mais confortante. E a gente vai falar sobre algum dos temas desse livro aqui, Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Ele desencarnou há pouco tempo e ele é quase que meu vizinho lá no Brasil. E a gente faz aniversário no mesmo dia também. Então eu gosto muito de usar os livros dele porque são super... É como se tivesse ele aqui falando com a gente. É super no dia, são os tópicos que ele encara exatamente com a linguagem que a gente quer ouvir. Ok. Então vamos começar a entender um pouquinho. Quem estava aqui segunda-feira passada? A Lívia falou que a prova oral seria hoje, né? Então, na segunda-feira passada, ela falou, vocês me respondem, o que ela disse? A morte física e o desencarne é a mesma coisa? Não. Ok, todo mundo junto agora? Não, não é a mesma coisa. A morte física é a parte física, quando o nosso corpo para, o coração para de funcionar, os impulsos elétricos se acalmam, o cérebro cessa todas as atividades. Quer dizer, o corpo morreu. Isso não quer dizer que o desenlace aconteceu ainda. O desencarne é quando o espírito é desligado do corpo. Realmente é um desenlace de todas as energias que estavam no corpo e que agora ficam apenas no espírito. Olha só o que o Allan Kardec falou para a gente quando ele fez as perguntas para os espíritos superiores no Livro dos Espíritos 135. Ele perguntou: há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? E a resposta era sim, há o laço que liga a alma do corpo. Mas ele, muito didata, queria saber um pouquinho mais. Então ele perguntou: qual é a natureza desse laço? Eu não quero só saber que existe, eu quero saber o que é. Então é semimaterial, isso é de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. E é preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, depois ele clarifica para a gente. Existem 3 componentes, 3 partes essenciais para a gente aqui encarnado. A gente tem o corpo físico, a gente é o espírito, e existe esse laço, esse corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, que é essa ligação entre o nosso corpo físico e a nossa alma. Então, quando a gente fala desse desenlace, é quando está desligando o corpo físico dessas 2 outras partes. O perispírito vai junto com o espírito, é essa maneira que a gente usa para se apresentar na espiritualidade. Então, a morte física e o desencarne não acontecem ao mesmo tempo. O desencarne leva um pouquinho mais de tempo, pode levar algumas horas, pode levar até dias. Então, é um processo um pouco mais lento. E na diferença entre os dias, alguns dias e algumas horas, tudo depende da pessoa, do espírito, do quanto essa pessoa está ligada ao seu corpo. E o que liga a gente ao corpo são os nossos vícios, as nossas paixões, tudo aquilo que
deixa a gente impregnado com a materialidade. Então, todos esses fluidos seguram a gente. E dependendo da nossa capacidade de entender o mundo espiritual, será mais fácil ou mais difícil esse desenlace. Agora, os tipos de desencarne que pode acontecer, alguns dos tipos, podem ser inesperados, lentos, em idade avançada. Então, os inesperados são os acidentes, os infartos, os AVCs, aquelas coisas que a gente não fazia ideia do que ia acontecer e de uma hora para outra acontece. Esse tipo guarda grandes impressões, interesses na vida física. E é mais difícil de se desligar se o indivíduo não é espiritualizado, se não tem a consciência do que vem depois. Agora, nos processos lentos, são aquelas doenças crônicas, aqueles processos que a gente sabe que vai acontecendo e a gente vai piorando e chega uma hora que é evidente que o desligamento vai acontecer. Aqui no livro, Richard Simonetti fala algo muito, muito interessante, que a doença prolongada é um tratamento de beleza para o espírito. As dores físicas atuam como inestimável recurso terapêutico, ajudando-o a superar as ilusões do mundo, além de depurá-los como válvulas de escoamento das impurezas morais. Isso não parece um spa espiritual? A gente vai lá, drena tudo, tira as impurezas, é a mesma coisa. Uma doença prolongada tem o mesmo efeito no nosso espírito. A gente tem esse tempo de se preparar. Então, geralmente, o desenlace final acaba sendo mais sutil, mais leve, porque a pessoa já teve esse tempo de preparação. E outros em idade avançada, principalmente se é um indivíduo que tem um comportamento disciplinado, equilibrado, virtuoso, é uma vela que se apaga. É a bateria vai drenando, drenando e a pessoa parte bem suave. Fácil até aqui, né? Quando a gente fala nesses termos, ainda é fácil. Mas sempre há dificuldades no caminho. Então a gente vai falar de algumas dificuldades. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas, eu vou pedir que vocês guardem até o final, porque é bem extenso o material que a gente tem hoje. E depois do passo eu vou estar lá fora se vocês tiverem perguntas. E eu trago a Lívia comigo para ela responder para vocês. Então, uma das dificuldades do retorno ao mundo espiritual. Vocês já ouviram falar daquela a melhora da morte? Aquela pessoa que estava convalescendo, todo mundo já percebeu que não tem mais o que fazer. De repente, geralmente numa noite, a pessoa tem aquela melhora, conversa com todo mundo e depois a pessoa desencarna. Então, o que acontece nesse processo? Geralmente, e tudo geralmente, gente, não é todo caso, é a mesma coisa. Os familiares não aceitam o desenlace, ou têm muita dificuldade de aceitar. Nesses processos, a gente coloca tanta inconformação, tanto desespero, a gente começa a criar uns fios fluídicos que a gente está realmente prendendo a pessoa. E a gente está doando toda a nossa energia e segurando essa pessoa na carne. Então a gente faz as nossas orações, que melhore, que fique bem, que se cure. E isso a gente transfere todos esses fluidos. É como se a gente estivesse dando um passe para a pessoa melhorar. Só que se está na hora da pessoa, isso é momentâneo. Ao invés de dar um alívio na pessoa, a gente vai estar causando mais desconforto, porque chegou a hora e ela se sente presa, não poder ir porque a gente está segurando. Então ele fala que é uma espécie de teia de redenção que promove a sustentação artificial. Então, nessa melhora, o que os benfeitores espirituais, os técnicos responsáveis por desenlace, o que eles fazem? Eles chegam, eles colocam aquela carga de energia na pessoa que está prestes a desencarnar. Essa pessoa tem essa melhora. E é daí que todo mundo, nossas preces foram ouvidas, agora a gente pode acalmar.
Principalmente se é perto da noite, todo mundo já estava tão cansado lidando com essa perda, todo mundo se acalma, baixa a guarda, vai tomar banho, vai descansar um pouquinho, e aí que os espíritos têm a oportunidade de chegar e fazer o trabalho deles. Toda essa teia de retenção, esses fios fluídicos são amenizados, então fica muito mais fácil para o desencarnante ter uma passagem mais confortável, menos traumática. Agora, em raras exceções, muito raras, o indivíduo que é equilibrado, ele pode acompanhar o trabalho do desligamento. A Lívia mostrou nos slides da aula passada, né, do irmão Jacó. Do irmão Jacó. Ele tinha uma espiritualidade avançada, ele tinha um conhecimento espiritual ao ponto de que ele pôde presenciar partes do seu desencarne. Mas isso é raro. Agora, para as pessoas comuns como eu e muito poucos de vocês, a maioria que já está todo mundo elevado, né? A gente cai na inconsciência. É como se fosse aquele desmaio, aquela perda de consciência para a gente ter uma viagem um pouco mais sutil. E a gente se sente muito aturdido quando a gente desperta. Geralmente, no meu dia de folga, eu gosto de tirar uma sonequinha no final da tarde. E às vezes, se eu estou num sono muito profundo, quando acordo, não dá aqueles minutos de que, uau, o que aconteceu? Não dá aquele aturdimento? Imagina então nessa viagem final, o choque que não é para a pessoa acordar dessa inconsciência e se perceber na espiritualidade. Tanto que muitas das mensagens, das comunicações que a gente recebe nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos não perceberam ainda que eles estão desencarnados. Eles reclamam que a família não me dá mais atenção, eu falo com eles, ninguém responde. Eles não têm a consciência de que eles já passaram, eles só se sentem confusos. Então, o que a gente pode fazer? A prece dos familiares é o amparo, e o amparo dos benfeitores espirituais podem apressar esse esclarecimento. Porém, fundamentalmente depende da capacidade do espírito de assimilar as novas realidades. Então, se eu sou uma pessoa muito teimosa e eu me nego a escutar qualquer coisa de espiritualidade, não vai nem me cogitar que eu desencarnei, porque eu não acho que isso é possível. Então, muitas pessoas ficam nesse estado por muito tempo, esse distúrbio. Então, um recurso infalível é a oração. Agora tem uma coisa meio controversial aqui. Se eu falei que aqui em cima, essa melhora, a gente está aprendendo os espíritos com a nossa oração, com a nossa, eu quero que se cure, por favor, nos ajude aqui, só que agora eu falo que a oração é a solução. Faz sentido? Não, né? Agora, o importante da oração é o sentimento que a gente coloca ali. Imagine que eu esteja aqui na cama com a minha avó que está para desencarnar. E eu vou fazer uma oração pedindo a Deus pela minha avó. Então, se eu me coloco numa posição que eu falo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Meu Deus, como que você está fazendo isso? Como que você vai tirar a minha avó daqui e dê a cura para ela, que ela melhore, que ela não sinta dores? E a prece vai nesse tom. É um desespero. O que a nossa vovó vai sentir é aquela vibração de desespero. Isso são as teias de retenção. Agora, se eu me coloco numa posição que é Pai Nosso, Senhor Pai, que está aí no céu, olhe por nós aqui. Eu entendo que talvez chegou a hora da minha avó. Eu agradeço a oportunidade que eu tive de ela estar na minha vida, de ela ser membro da minha família. Claro que eu quero que ela fique aqui, mas eu me coloco numa posição que eu aceito o que for melhor para ela, porque eu não sei da história dela, eu não sei qual é o plano reencarnatório dela, mas eu aceito o que for o seu
desígnio. Seja feita a vossa vontade. Então, nesse tipo de prece, nessa oração que a gente coloca o nosso coração ali nas mãos de Deus, aceitando o que quer que seja o desfecho desse cenário, mas aceitando. E com todo amor para a vovó passar o que for, seja ficar ou seja ser curada. Então essa é a diferença da oração. É esse o modo que a gente pode ajudar ou prejudicar no desencarne dos nossos entes queridos. Exato. Então, o sentimento que a gente coloca na oração, independente das palavras que a gente está falando, é o que vai fazer a diferença. Ok. Mas dificuldades do retorno existem, mas e aí, quando chega a hora? Como que realmente isso acontece? Só o peru morre na véspera? Quem já não viu isso perto do Natal? Será que é verdade isso, gente? Será que é só o peru mesmo que morre na véspera? A gente escuta muito que todo mundo tem a sua hora, não tem como fugir. Mas os espíritos superiores falam para a gente que não é bem assim. Na verdade, são muitos poucos espíritos que realmente usam todo o tempo que foi dado para eles no plano reencarnatório. E por que que isso acontece? Porque a gente ainda destrói o nosso corpo de fora para dentro. De fora para dentro como? Com os nossos vícios, a intemperança, a indisciplina do álcool, fumo, tóxicos, excessos alimentares, chocolate, gente. Tristeza. Tanto quanto a ausência de exercícios, cuidados da higiene, repouso adequado. Repouso essa é difícil, porque a gente acha que uma hora não vai fazer diferença e faz, cansa o nosso corpo. Isso tudo mina as resistências orgânicas ao longo dos anos, abreviando a nossa vida física. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas não só de fora para dentro, e daí de dentro para fora. Cultivo de pensamentos negativos, ideias infelizes, sentimentos desequilibrantes, envolvendo o quê? Ciúme, inveja, pessimismo, ódio, rancor, revolta. Que bom que a gente não faz nada disso, né? Com certeza aqui ninguém faz isso. Então há indivíduos tão habituados a reagir com irritação e agressividade que de repente têm um infarto fulminante. Outros, o sistema imunológico é afogado num dilúvio de mágoas e ressentimentos, depressões, angústias, e acaba causando tumores cancerígenos. Agora, por favor, não vão lá fora e falem que eu disse que toda mágoa vai te dar um câncer. Ou que você vai ter um infarto fulminante se você gritar com a sua vizinha. É isso que eu estou falando não, gente. O importante é que a gente cumpra o nosso plano reencarnatório. Muitas vezes a gente escolhe a provação de passar por um infarto, de passar por um câncer, porque esses são os modos que o nosso espírito vai se depurando. Então isso não quer dizer que isso é o único jeito de ter um câncer ou um infarto. Ficou claro? Ninguém vai me culpar por nada depois? Ok. Então a gente tem que encarar o nosso corpo como um aluguel de carro. A gente sabe que a gente vai fazer uma viagem longa, esse vai ser o único veículo que a gente vai ter, então a gente tem que cuidar tanto da parte exterior quanto da parte interior. Tem que trocar o óleo, tem que ter certeza que as nossas emoções estão no lugar certo, que a gente está aprendendo, que a gente está evoluindo moralmente. A gente tem que tomar cuidado do nosso corpo. Agora a gente vai falar de coisa mais difícil ainda. As tragédias. Então, esses geralmente são os tipos de desencarne que tira a gente, que faz a gente perder o chão. Não importa a nossa idade, com quem é,
são os mais difíceis para a gente. A gente geralmente não tem tempo de se preparar e é pego de surpresa. Então, todos nós sentimos, não importa o quanto você entende, quantos livros sobre desencarne que você já leu, a dor vai ser sentida, é natural, porque a gente ama, a gente tem os nossos entes queridos e a gente vai passar por essa distância física. Então, é natural ter essa dor. Embora amparados por benfeitores espirituais, enfrentam previsíveis dificuldades de adaptação, sentindo repercutir neles, nos que estão desencarnando, as emoções dos familiares. Então essa é a parte difícil, que a gente percebe o quanto de responsabilidade que a gente tem no desencarne de outra pessoa, especialmente de quem a gente ama muito. Então, o que a gente está pensando, o tipo de energia e emoção que a gente está passando, mandando para esse desencarnado com as nossas vibrações, pode causar emoções que tornam muito difícil a adaptação deles. Imagina só, se aqui a gente começa a pensar nos pormenores de um desencarne trágico. Se a gente pensa nos detalhes, como aconteceu, como deixou de acontecer, isso começa a causar uma nuvem de energia em nós, e como a gente está pensando nessa pessoa, a gente está refletindo, a gente está mandando isso tudo para eles. Eu vou ler para vocês uma mensagem aqui que é difícil de ouvir essa mensagem. Está no livro Vida no Além, que é a psicografia de Chico Xavier, de um jovem que faleceu num acidente de ônibus. E ele escreve essa carta para a mãe dele. Então, olha só. Estou presente rogando a senhora que me ajude com a sua paciência. Eu tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do meu corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que sucedeu. E quando a senhora começa a perguntar como teria sido o acidente, no silêncio do seu desespero, eu sinto-me de novo na asfixia. Eu imagino o quanto difícil não é para a gente nos refriarmos desse tipo de emoção, porque é natural a dor. A gente tem que só aprender a destinar essas nossas energias de um jeito diferente. A gente tem que organizar e pôr uma educação certa no tipo de emoção que a gente está sentindo. Eu não vou falar para vocês não sintam dor, porque é impossível, mas como reagir a essa dor é o que faz a diferença. Oi. Nós não estamos falando aqui, amigos, da dor, do choque da notícia, os primeiros dias, essa carta veio para uma mãe que está há meses desesperada, passando pelo processo, remoendo o processo e retendo o filho e levando o filho a reviver o choque. Ele, na realidade, ele desencarnou afogado, né? Por um acidente de ônibus no Rio, e ele foi com uma obsessão da mãe. Então, todos nós, na hora do choque, quem é que não vai passar pela dor do choque? É natural. Nós estamos falando do que vem depois, semanas e semanas, meses, anos às vezes, dos parentes inconformados com a despedida trágica, porque repentina, sobretudo sobre o corpo jovem ou ter desencarnado de forma dolorosa. Exatamente. Então, é natural a gente ter o choque, é natural a gente sentir, a dor é natural, mas nos mantermos nessa dor, a gente vai causar repercussão nas pessoas que partiram.
E uma das tragédias mais difíceis para a gente aceitar ou para a gente compreender é quando envolve crianças. Isso até para as pessoas que não são próximas da família, não tem como não se comover com uma história de o desencarne de uma criança, principalmente quando a gente vê a dor dos pais e das mães. Então é natural, isso faz a gente sofrer. E principalmente nesses casos, essa teia de retenção realmente dificulta a criança a se desenvolver. Porém, no entanto, a transição em si, o desenlace de uma criança é muito mais sutil do que de um adulto. Se no adulto a gente falou antes que o que nos prende são os nossos vícios, as nossas paixões e tudo isso, a criança está começando, não tem isso ainda. Então, é muito mais leve, elas estão alheias às contingências humanas sem o envolvimento desses vícios, que nos compromete quando adultos. Então, o maior problema é essa teia de retenção. A gente vê crianças como símbolo de pureza. É aquele pequeno ser, a gente coloca todas as nossas esperanças ali, e quando o desenlace acontece, a gente fala, e agora? Aquilo era a minha vida toda, não é? Então é muito difícil. Mas a gente tem que prender na lembrança que a passagem deles é muito mais fácil do que a de adulto, é muito mais sutil. As crianças não passam pelas turnês do umbral que a gente falou antes. Eles são acolhidos pela espiritualidade. Imagina, se alguém está deixando a criancinha, o bebezinho deles com você, você não vai acolher com todo amor? E cuidar enquanto o pai e a mãe estão fazendo uma viagem ou estão no trabalho? Então imagina o carinho da espiritualidade acolhendo uma criança. Então, o cuidado deles é fenomenal. Existem os educandários específicos para as crianças que desencarnam. Então, isso traz um pouco de alento para a gente aceitar, mesmo que a gente sofra, mas a gente começa a aceitar que é uma parte. A gente não sabe qual era o plano reencarnatório dessa criança. A gente não pode nos colocar na posição como nós estamos aqui nesse hospital que é a Terra e a gente está triste porque uma pessoa recebeu a alta. Essa pessoa pode voltar. Então a gente não sabe do plano de ninguém. A única coisa que a gente tem que ter certeza é a justiça divina e o carinho de Deus por nós. Então, por mais que a gente não entenda, existe um motivo, existe a justiça divina. Ok? Todo mundo respira fundo agora. Muito difícil isso, né? Eu ia ler uma passagem de um livro aqui para vocês que falam... Mas é tão difícil que nem sei se eu consigo ler isso sem trazer as lágrimas. Mas eu só vou falar sobre a passagem, então. É no livro Entre o Céu e a Terra. Amaro, o personagem, está perdendo o filhinho dele pequenininho ainda. E a prece que ele faz nos momentos finais da vida dessa criança, ele pega no colo, e a prece dele não é de desespero. A prece dele é, meu Deus, eu sei que essa vai ser uma grande provação na minha vida, me dê forças. Eu entendo que tem um porquê dessa criança estar voltando para a espiritualidade agora, eu aceito os seus desígnios, mas eu não sou forte. Então me ajude, me ampare nesse momento, porque vai ser muito difícil. Mas o carinho que ele coloca para essa criança, esse desprendimento, esse altruísmo, faz tudo ser muito mais fácil. Faz o processo desse pai e dessa mãe encarar os dias após, as semanas após, com muito mais alento no coração. Agora uns tópicos um pouquinho mais leve. Eutanásia. Super leve, né?
O termo em si significa morte feliz, ou em inglês, good death, ou uma morte branda. Francis Bacon argumentou que o médico tem a responsabilidade não só de aliviar as dores e curar as doenças dos seus pacientes, mas também proporcionar ao doente uma morte calma e fácil, se o problema for irreversível. Simples, né? Parece lógico até, se a gente só olha no lado material. Agora, os dois princípios fundamentais adotados por quase todas as religiões são o seguinte. Primeiro, compete a Deus promover o nosso retorno à espiritualidade. Gente, está nos mandamentos, não matarás. Então não depende de nós achar ou entender que essa pessoa está na hora ou não está na hora. Segundo, ninguém pode afirmar com absoluta segurança que o paciente está irremediavelmente condenado. Lembra que a gente falou no comecinho sobre o spa espiritual? Que as doenças prolongadas é um tratamento de beleza para o espírito? Agora imagina a gente chegar aqui e falar, não, você não vai entrar no spa, você vai voltar com seu espírito feinho. A gente tem que dar oportunidade para os doentes passarem por esse processo. Agora, o Espiritismo nos leva um pouquinho mais além, mostrando que a eutanásia não só interrompe essa depuração necessária, mas também causa dificuldades imensas nesse processo de desencarne. Eu não sei se você tem no slide o desencarne do Cavalcante? Para a próxima palestra? Vai ser na próxima reunião. Ok. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem o episódio do Cavalcante, que tem uma doença e o médico dele acha que não vai ter solução, eu vou ajudar, e decide fazer eutanásia. E ele fala sobre os espíritos benfeitores que estão lá para fazer o desenlace, fala da dificuldade que eles tiveram. Ele fala, provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorrida mais de 12 horas. Porque é um anestesiante do corpo, o espírito se sente preso. Então, no final, eles voltam e falam que realmente levaram mais de 20 horas para eles conseguirem desfazer todos esses laços espirituais. Adriana, me permita. Gente, isso é um assunto tão moderno e tão sério que precisa ser discutido a fundo. Discutido a fundo. Porque a intenção é suavizar a dor, não é? É uma. A gente quer aliviar o momento. A gente não quer ver a pessoa sofrendo uma morte terminal prolongada. Não é essa a intenção? Yes. O plano espiritual, os mentores que estavam assistindo o processo de desencarne desse senhor, eles contrariadíssimos, porque o médico e, na realidade, o sacerdote, juntos, decidiram pela eutanásia. O mentor vira para o André Luiz, que era o instrutor do André Luiz, e fala, isso vai nos causar um maior problema, porque o paciente já era um paciente dificílimo. E vai dar muito trabalho. A gente não temos mais nada a fazer aqui. Nós vamos ter de ir embora. Na realidade, eles foram 3 dias. Você falou 72 horas. Levaram mais de 3 dias para libertar o rapaz, o espírito, de um corpo que já estava num processo absolutamente terrível. O rapaz o senhor estava na indigência de um hospital do Rio de Janeiro, estava com um câncer avançadíssimo do intestino, ninguém aguentava nem chegar perto dele, era assim um cheiro terrível, e o espírito ficou naquele processo grudado ao corpo por mais 3 dias, quando já poderia ter sido libertado. Então, esse é um exemplo dramático, mas mostra que muitas vezes a
a nossa intenção acaba perturbando e complicando ainda mais o processo de desenlace. Em absolutamente nada esclarece melhor do que o Espiritismo em relação a isso. Então, a nossa responsabilidade é imensa. No Evangelho segundo o Espiritismo, os mentores chegam a dizer: nós não temos o direito de diminuir o tempo de vida da pessoa, nem que seja por 1 minuto. Porque naqueles minutos finais, a pessoa pode ter insights, o espírito pode ter insights que levaria uma vida inteira para ter. Então, tem uma pergunta incrível, né? Nós estamos falando no século XIX, eles estarem discutindo essa questão da eutanásia, do suicídio assistido, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Impressionante lá. Não façamos isso pelo tempo, nem que seja por 1 minuto. Nós não temos esse direito com a melhor das nossas intenções. Isso é um tópico que ainda é muito polêmico e falado hoje em dia. Então, a intenção toda da gente aprender, entender essas partes específicas da morte, para a gente ter um conhecimento do que fazer, de como se posicionar nesses sentidos. Então, é um tópico polêmico, é um tópico imenso, a gente pode passar dias aqui fazendo seminários sobre isso, mas o mais importante para a gente lembrar são esses pontos que a maioria das religiões adotam. Depende de Deus saber quando é a hora, e a gente não tem o direito, como a Lívia falou, de diminuir o tempo de qualquer pessoa, porque a gente não sabe se realmente existe na documentação médica tantos casos que está desenganado, não tem nada e a pessoa acaba recuperando. Isso não tem nada a ver com a morte cerebral, com o processo vegetativo, gente, isso é outra discussão. Esses são os casos de doenças caso, mesmo. Estamos falando de nós auxiliarmos a pessoa a desencarnar. Agora, outra coisa que muita gente cogita quando a gente fala de morte, sobre doação de órgãos. O que é recomendado fazer? Pode fazer, não pode fazer? O espírito vai sentir a falta desse órgão? Como que a gente se posiciona? Então, na integridade, o espírito está a integridade do espírito está intimamente relacionada com a vida que levamos, e não ao tipo de morte que sofremos ou o que vai acontecer com os nossos despojos carnais. Então, depende muito o quanto a gente está preso ao nosso corpo, o quanto a gente aceita fazer essa doação ou não. Então, esses espíritos, mesmo aqueles que ainda têm um certo prendimento ao corpo, têm uma assistência especial da espiritualidade, porque isso está promovendo um bem, não tanto para a pessoa que vai receber esse órgão, mas para a própria pessoa que está desencarnando. Existem muitos relatos mediúnicos que falam das pessoas que no mundo espiritual só receberam uma oração, e era da pessoa que recebeu esse órgão, ou dos familiares de quem recebeu esse órgão. Então isso dá força para as pessoas continuarem o seu caminho, o seu aprendizado, o seu restabelecimento espiritual. Agora eu tenho uma notícia ótima para vocês. A gente não precisa esperar até o nosso desenlace, o nosso desencarne, para fazer uma doação. Não é sério? A gente pode doar sangue, isso pode salvar a vida de uma pessoa. Quem aqui conhece o Roosevelt? Acho que a maioria conhece. Se vocês não conhecem, vem depois me perguntar quem é esse homem. Ele faz uma campanha maravilhosa com o banco de medula ósseas. Existem crianças que dependem apenas de uma doação de medula. E para encontrar uma pessoa compatível, eu não lembro do número, mas é tipo 100 mil pessoas para um doador. Exato. Então, isso são imensos benefícios que a gente pode fazer ainda
encarnados. Então, me procurem depois, a gente fala sobre isso. Olha só, no livro que o Richard Simonetti fala aqui. Doação de órgão é um ato abençoado de caridade. Imagine a alegria de um espírito em saber que proporcionou a outra pessoa o dom de enxergar, ou de respirar, ou de continuar na esfera carnal, completando o seu plano reencarnatório. Incrível, né? Lívia, quanto tempo a gente tem ainda? Ou a gente já passou do tempo? Não. Ok. Eu vou tentar não levar muito tempo aqui, a gente ainda tem mais 3 slides. Dá tempo? Okay. Então vamos continuar com os nossos tópicos controversiais. Controversial é em inglês. Como é que é em português? Você é muito americanizado. Controversos. Tópicos controversos do dia. Como se comportar no velório? Esperamos que não seja o nosso, né? Vamos falar do velório do outro. Primeiro de tudo, a presença física. A gente tem que cumprir com o nosso dever de solidariedade com a família. Isso é gratitude pela amizade, é dar um suporte para a família numa transição, num período tão difícil. Agora, compostura espiritual é o que a gente falha muitas vezes. O respeito pelo ambiente e o empenho a ajudar o desencarnante. Então, quando a gente vai num velório, isso não é hora que a gente vai rever os nossos amigos que a gente não vê desde o ginásio. Não é hora de colocar o papo em dia, de ver como está a política do Brasil agora, comparar com a política americana. Não é hora de fazer piada, não é hora de chegar e falar tão bem da pessoa que desencarnou e daí chegar no canto e falar, mas na verdade aquele cara, deixa eu te contar o que ele já fez. Não é hora de fazer isso. A gente tem que saber como se comportar, a gente tem que saber que mesmo num estado de inconsciência que esse espírito pode estar, ele vai estar recebendo todas as vibrações. Ele vai estar sentindo o que está acontecendo em volta. Então, o que seria um velório ideal? Flores, músicas suaves, meditação, orações, as leituras dos textos edificantes que falam sobre a vida na espiritualidade. Acima de tudo, passar uma conformação, uma aceitação pela essa despedida, dar as condolências numa maneira que ajude a pessoa que está ali sofrendo, não traga mais desespero. A gente não vai chegar, não acredito que aconteceu isso com você, que tragédia, não. A gente vai estar lá para dar força para essa pessoa. Por mais que a gente veja toda essa compostura espiritual que a gente falou não deve acontecer, isso acontece. Então a gente tem que se colocar numa posição que a gente sabe diferente, então a gente vai ser ali o farol de luz dentro daquele velório. A gente vai dar o nosso melhor para aquela família e para aquela pessoa que está desencarnando. As nossas vibrações vão ser nesse nível. Uma parte que o Richard Simonetti fala aqui no livro, um alerta que ele dá para a gente. Se é alguém muito querido do teu coração, considera que ele precisa de tua coragem e de tua confiança em Deus. Se não aceitas a separação, questionando os desígnios divinos, o teu desespero o atinge, inclemente, qual devastador vendaval de angústias. Então, agora que a gente sabe isso, no próximo velório a gente vai saber como se comportar melhor, né? A gente vai estar lá com a melhor das vibrações possíveis. E depois do velório, como a gente vai se despedir do corpo físico? O grande medo que muitas pessoas têm é de ser enterrado vivo.
Isso a gente ainda traz lembrança de histórias dos nossos avós, dos nossos pais, que existia casos que acontecia na época. Hoje em dia, não se pode enterrar ou cremar uma pessoa sem ter um atestado de óbito. Ai, que alívio. É um alívio, né? Isso foi um atestado que foi dado por um profissional da medicina e que fez um exame no corpo. Então, ele está dizendo, não tem dúvida, esse corpo morreu. Então, a gente já pode respirar melhor, a gente não precisa ter esse medo de que, de repente, eu vou acordar dentro do caixão e agora o que eu faço? Há muitos anos atrás, eu fui para Charleston, na Carolina do Sul, fazendo uma viagem, o guia apontou para a gente num cemitério muito antigo, tipo daqueles do Brasil que é feito os túmulos em cima, não é enterrado como a gente vê aqui. E ele mostrou no cantinho que tinha um lugar, cada um tinha um sininho. E ele falou, vocês sabem para que é isso? Então, nas épocas que eles tiveram a pandemia deles, os enterros eram muito rápidos e começaram a escutar casos de pessoas ouvindo gritos, iam lá, desenterravam e a pessoa ainda estava viva. Então, criou aquele desespero. Todo mundo começou a amarrar a linhazinha na mão do desencarnado ligado no sininho lá fora. Então, se o sininho tocar, vem me buscar. Uma coisa que eles não levaram em consideração é o processo natural do corpo depois. Então, existem os gases que são soltos, o corpo acaba se movendo e, de repente, esse sininho começa a tocar. Eles estão desenterrando os entes queridos e descobrem que não, ele realmente está morto. Então, acabou sendo tão mais traumático para os familiares que acabaram cortando a linhazinha de todos os sininhos, mas se você for para Charleston, você ainda vê os túmulos com os sininhos. Mas o Chico fala para a gente uma coisa muito interessante. O Emmanuel deu instruções através de uma entrevista que ele fez na revista Tupi, dizendo que na hora do depois do desencarne, quando a gente for fazer ou o enterrar ou uma cremação, ele aconselha 72 horas de espera. Isso, como a gente falou antes, tem todo esse processo de desenlace. Então, garante que os benfeitores espirituais têm um tempo para fazer todo esse processo. Geralmente, a maioria dos casos não leva mais do que 72 horas para esse desenlace inicial. O desenlace total depende muito do nível, do estado do espírito depois, mas eles pedem pelo menos 72 horas. Não é sempre que isso é possível, principalmente que a gente está ouvindo tantas mortes agora na época de Covid, que a gente não pode atender o funeral e coisas assim, é feito um enterro mais acelerado. Mas a gente tem que ter a segurança de que a espiritualidade leva tudo isso em consideração e faz o melhor possível com o que tenha disponível na hora. Com certeza. A gente tem que ter essa segurança, esse alento. Importante reconhecer toda a vida que muito mais importante que semelhantes cuidados seria fazer o quê? Cultivar uma existência equilibrada. Então não é a gente cuidar do depois, é cuidar do antes, para a gente não chegar à situação. Então se a gente tem um esforço de autorrenovação, a prática do bem, tudo isso, a gente, qualquer circunstância que seja a nossa morte, a gente vai estar se libertando prontamente, sem traumas, sem preocupação com o que vai acontecer com o nosso corpo. Porque a gente sabe já o que vai acontecer com o nosso espírito. Então, com o corpo, que use o máximo possível para doação, porque a gente não vai estar usando mais, né? Ok, quase acabando, gente. Curiosa obsessão. É possível que o ente que desencarna, despreparado para a realidade do além-túmulo, desconhecendo o seu estado, retorna para o lar.
Isso é possível e acontece. Como a gente falou antes, tem aquele choque do desencarne, não sabe o que está acontecendo, não entende. Quando a gente está com um problema, que a gente está perdido, a gente não tende a voltar para casa, porque a gente acha que é o nosso porto seguro. Mesma coisa nesse caso. Eles vão tentar voltar porque é o conhecido deles, onde eles sentem a segurança. Então isso pode acontecer. E às vezes um familiar ou outro sente essa presença através de afinidades mediúnicas que podem ter. Então, nesses casos, o que o familiar pode fazer nesse sentido? Vem aqui para o centro, beneficia-se de passe magnético, água fluidificada, orientações de como encarar a morte. Lembra que a Lívia falou no começo, quando a gente está se preparando para vir aqui, tem 10 vindo com a gente? Às vezes tem um familiar vindo junto, porque não sabe o que está acontecendo. Então, no momento que eles chegam aqui, no momento que a gente está sendo assistido, eles estão sendo assistidos também. Eles ou estão participando da palestra, ou estão sendo orientados pelos mentores. Eles têm também o mesmo benefício que a gente vai ter. Então, nesses momentos, eles conseguem ter um pouquinho de momento de lucidez, daí eles têm a oportunidade de ser esclarecidos. Mas, uma coisa muito importante quando a gente fala dessas curiosas obsessões, que muitas vezes o obsidiado são eles e não nós. A gente continua chamando, continua lembrando com desespero, e isso prende eles a nós. Então, muitas vezes a gente está agindo como obsessor, a gente não está deixando esse ente querido seguir no seu restabelecimento. Ok, conseguimos. No livro aqui, eu vou ler a última mensagem que o Richard Simonetti termina o livro, e é uma mensagem para todos nós. Não se trata de assumir uma fria racionalidade, reduzindo as nossas afeições a meras peças que admitimos perder no jogo do destino. Mas, aqui está o ponto, buscarmos compreender os mecanismos da vida, a fim de não nos sentirmos à margem dela, como se não houvesse mais razão para viver, porque o ser amado partiu. Chegada e partida, convivência e solidão, união e separação, vida e morte, são antíteses existenciais que se repetem nos relógios dos séculos, trabalhando nossa personalidade na dinâmica da evolução, de conformidade com os desígnios sábios e justos de Deus. Por isso, em nosso próprio benefício, é imperioso que estendamos outras raízes de estabilidade emocional. Quer dizer, por mais que a gente ache que aquele ser que partiu era a nossa vida, era o nosso tudo, a gente tem que procurar outras raízes. A começar pelo empenho de cumprirmos as nossas finalidades da jornada terrestre. Se a gente ainda está aqui, é porque tem um motivo, é porque a gente ainda tem um trabalho a fazer. A convivência com entes queridos é extremamente importante, mas representa apenas parte das motivações que devemos cultivar. Há outras inadiáveis e fundamentais, como o aprimoramento intelectual e moral, o esforço de autorrenovação, a participação ativa no meio social a serviço do bem, o desenvolvimento de valores espirituais. É isso que a gente está fazendo hoje. Semelhantes iniciativas acendem em nosso peito a chama divina do ideal, que ilumina os caminhos, oferecendo-nos conforto e segurança em todas as situações. Muito obrigada, pessoal. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo.
Quem tiver perguntas pode vir me procurar no final. Eu vou segurar a Lívia lá comigo. E se preparem que na próxima semana ela vai voltar com os slides da semana passada. E talvez vai ter outra prova oral, né? Obrigada, pessoal.